Olá pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de matemática do PET Municipal. A matemática é uma ciência muito incrível, que possui linguagem própria, por isso é muito importante aprendermos as regras e símbolos que esta linguagem nos apresenta. Cada símbolo, cada vírgula tem sua interpretação, por isso é importante que sempre leiamos com muita atenção as atividades propostas, situações, problemas ou ideias. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreender e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar a resposta certa, na matemática buscamos como chegamos à resposta. Por isso é muito importante que sempre registrem as operações que fizeram para responder o problema. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Muito bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, hoje terça-feira, 22 de junho de 2021. Vamos lá? A atividade de hoje também faz parte da nossa semana complementar e você vai fazer no seu caderno. Não se esqueça de começar com o nosso cabeçalho, hein? Começa colocando nome da nossa escola, Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas. Estudante é o nome de cada um de vocês. Turma, quinto ano A2 do turno matutino. Hoje é dia 22 de junho de 2021, terça-feira. Meu professor Anderson Bueno. Vamos ao trabalho. A aula de hoje será de matemática. Muito bem, pessoal. Quando nós fizemos a semana 3 de matemática do PET, volume 4 do município, volume 2 da rede estadual, nós falamos sobre os poliedros. Poliedros sendo poli, muitas, edro, faces. Só que dentro desse conceito é preciso a gente se relembrar de um outro, bem mais antigo, que diz respeito a cada uma das faces de um poliedro, que são os conceitos de polígonos. E o que são polígonos? Olha só, vamos começar com a base. Como diria meu amigo, começando do começo. Os polígonos são um conjunto de retas ou linhas fechadas formadas apenas por segmentos de retas que não se cruzam a não ser em suas extremidades. Esses segmentos de retas nos polígonos são chamados de lados. Assim, outra definição mais comum que a primeira é a seguinte: polígonos são figuras geométricas inteiramente formadas por lados. Olha só, vamos voltar a falar em latim, tá? Então, nós falamos que os poliedros recebem o seu nome conforme a quantidade de faces, certo? Poli significa muitas, edros, faces. Já os polígonos vêm também do latim, onde poli significa muito e gons ou gonos significa ângulos. Quando estamos falando de polígonos, estamos falando de figuras com muitos ângulos. Mas o que seria ângulo, professor? Ângulo é o distanciamento mensurável entre duas retas. Então olha só, os polígonos são classificados pelos seus números de lados. Começamos com o de 3 lados. O meu triângulo tem 3 pontas, o meu triângulo. Se não tivesse 3 ângulos, não seria um triângulo. O meu triângulo tem 3 pontas, se não tivesse 3 ângulos, não seria um triângulo. Olha que piadinha legal, ó. Se ele tem 3 ângulos, lembra que o professor ensinou vocês a ler em latim, ó? Triângulo. Triângulo. Tri tem 3. Um dos polígonos que mais pegam a gente são os quadriláteros, mas essa eu deixei para explicar lá no finalzinho, tá? Quadriláteros. Vamos falar aqui só, ó, quadrado,
4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono, hexágonos. Heptágono, heptágono. Octógono. Lembra que o professor falou sobre o MMA? Octógono. Eneágono e decágono. Decágono. Eneágono são 9, decágono são 10 lados. Nós não vamos aprofundar muito nisso não, porque o professor vai passar para vocês relembrando, tá? Mais para frente o professor vai passar mais e mais. Você não pode se esquecer que toda vez que você for falar em polígonos, você está falando de uma figura plana. O que é uma figura plana? É aquela figura que você só consegue medir 2 dimensões. A figura plana, ela é bidimensional. O que é bidimensional, professor? Nós só temos o conceito de largura e de altura. Na bidimensional, 2 dimensões, a figura tem só 2 conceitos: largura e altura. Lembra que o professor falou que lá nas figuras não planas nós trabalhamos volume? Já nas figuras planas nós trabalhamos área, tá? Então, o que seria a área? A área é esse espaço presente dentro de um polígono. A área é o espaço presente dentro de um polígono. E o polígono também nos permite calcular o perímetro. Pessoal, área e perímetro. O perímetro nada mais é do que a cerquinha da figura, tá? O perímetro são os lados, são a soma das retas que formam uma figura plana. Olha que bacana! Gente, não é difícil. O problema é você ficar com calma e entender bem essa base agora. Se você aprender direitinho a base agora no ensino fundamental, quando chegar lá no ginásio, se for calcular área, perímetro, é só ler conforme a fórmula te ensina. Mas para entender a fórmula, você precisa entender o que é, primeiro, o polígono. Beleza? Vamos dar uma continuidade? Vamos lá, galerinha. Então, para você ficar atento e entender direitinho o que é um polígono, eu vou até diminuir a minha imagem aqui, ficar bem pequenininho aqui no cantinho, para vocês prestarem atenção. Olha só, fique atento, ó. Um triângulo tem 3 ângulos dentro da imagem. Ah, professor, o ângulo de dentro da imagem, tá vendo? Ângulo é o distanciamento entre 2 retas, ó. Primeiro ângulo, segundo ângulo, terceiro ângulo. Existem diferentes tipos de triângulos, tá? Aqui nós não vamos entrar ainda nessas nomenclaturas de diferentes polígonos. Nós vamos ficar só no básico por enquanto, tá bom? Então olha só, o triângulo ele possui ângulos internos, apenas 3 ângulos. Esses ângulos podem ser iguais ou podem ser diferentes, certo? Quadrilátero. Quadrilátero geralmente ele é formado por 4 ângulos. Conforme for a posição desse ângulo, você vai ter uma figura diferente. Quadrilátero, então, são 4. 1, 2, 3, 4 retas formando essa figura. O ângulo, quando ele é de 90 graus, que nós chamamos ele de ângulo reto, tá? Então, quando você coloca aqui esse símbolozinho aqui de um quadradinho com um pontinho no meio, você está indicando que esse ângulo é um ângulo de 90 graus, também chamado de ângulo reto. Ah, só uma pergunta que eu quero aqui de vocês. Esse quadrilátero que o professor colocou aqui, qual é o nome dele?
Mandem áudio para mim lá depois. Pentágono. O pentágono, veja só, ele possui 5 ângulos, tá? 5 ângulos para formar a figura. E também 5 lados, olha só. Um lado, 2, 3, 4, 5 lados. E os ângulos? 1, 2, 3, 4, 5 ângulos. Observa que essas imagens que o professor separou são todos com os ângulos iguais, a mesma medida para os ângulos. Hexágono, 6 ângulos, 6 lados. Aqui o encontro entre os vértices a gente mostra os ângulos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos. E os lados são as retas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 retas. Nessas imagens que o professor separou, todas elas, todos esses polígonos possuem lados iguais. Todos eles, todos os polígonos possuem lados iguais. Todos eles também possuem ângulos iguais, tá certo? Todos os polígonos que apresentam essas características, ou seja, lados e ângulos iguais, são chamados de polígonos regulares. E os polígonos que não apresentarem essas características serão os polígonos não regulares, ou seja, polígonos irregulares. Beleza? Relembrando então, para ficar claro para todo mundo, ó, os polígonos são figuras planas e fechadas, constituídas por segmentos de retas, certo? Professor, mas não posso chamar de linha não? Chama de segmento de reta. Lembra que a matemática tem sua linguagem própria. E quando você muda a linguagem, você muda o símbolo, você muda tudo que ele representa na matemática. Então presta atenção que o problema da matemática é sempre confundir as coisas presentes dentro da conceituação matemática com a língua portuguesa. Por isso o professor brinca, o problema da matemática é sempre o português. Então não vá pela simplificação, usa a linguagem da forma correta. Então não são linhas, são segmentos de retas. Lá, quando você aprendeu o que era figurinha, figura plana lá no terceiro ano, lá no segundo e no terceiro ano, você falava linhas. Agora, no quinto ano, você já vai começar a usar a linguagem matemática correta. Então não são linhas, são segmentos de retas. Beleza? Vamos então. A palavra polígono vem do grego. Então eu ensinei latim para vocês e agora eu vou ensinar grego, que constitui a união de dois termos, poli, que significa muitos, e gono, que também significa ângulos. Então, polígono são muitos ângulos. Do grego, polígono, muitos ângulos. Poliedros eram muitas faces, polígonos, muitos ângulos. Beleza, pessoal? Olha só, vocês estão no quinto ano e já estão aprendendo latim e grego. Que beleza! Daqui a pouco o Márcio vai ficar muito bravo comigo, né, Márcio? Porque já falei para ler em latim, agora falando para ler em grego. Daqui a pouco o professor vai ensinar até russo. Vamos lá então, ó. Prestem atenção. Elementos de um polígono. O professor vai falando e vocês vão acompanhando na imagem aqui embaixo, tá? Todo polígono possui os seguintes elementos. Lados são os segmentos de reta que determinam os nomes dos polígonos. Por exemplo, se esse polígono aqui ele tem 5 lados, então ele vai ser um pentágono, beleza? Vértices são os pontos de encontro entre dois lados. Lembra que
na figura não plana, vértice é o encontro de duas ou mais retas, ao encontro os biquinhos. Então olha só, aqui também o vértice vai ter a mesma conceituação. Vértice são os pontos de encontro de dois lados. É o biquinho aqui, ó. Tá? Então o vértice é o biquinho que você está vendo aqui na imagem abaixo. Ó. Esse aqui é o vértice. Cada um desse você conta como vértice, beleza? Ângulos. Os ângulos internos. Lembra que interno quer dizer dentro, tá certo? Os ângulos internos formados por dois lados consecutivos. Ou seja, eu pego esse lado e esse lado, aqui eu vou ter um ângulo interno. Por outro lado, os ângulos externos são ângulos formados por um lado e pelo prolongamento do lado sucessivo a ele. O ângulo externo aqui, ó, então é formado por esse lado aqui, e se eu fingir aqui, ó, colocar uma linha imaginária, o pontilhadinho, eu posso medir qual é o ângulo externo dessa figura. O mesmo vai ocorrer aqui, tá certo? E também diagonal. O que é diagonal? Corresponde ao segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos, ou seja, o segmento de reta que passa pelo interior da figura. Olha só, vou dividir aqui o meu pentágono para dividi-lo em um trapézio e um triângulo. Observa, essa aqui é a diagonal. Perfeito? Então vamos lá, para ninguém esquecer. Os polígonos são figuras bidimensionais, ou seja, são aquelas que necessitam de um espaço de duas dimensões, bidimensional, para serem construídas. E o que é isso? Largura e altura, somente essas duas dimensões, certo? O plano é uma figura geométrica que tem número de dimensões igual a 2. Assim, os planos possuem tanto comprimento quanto largura infinito, mas não possuem profundidade. Então, quando você vai pegar um planisfério, você tem infinitas possibilidades ali. Quando você desenha um polígono nesse planisfério, você delimita a área, que é a parte interna, e o perímetro, que é a parte externa da sua figura. Mais uma vez, pessoal, fiquem muito atentos pelos quadriláteros. Quando a gente está falando de polígonos, tem uma pegadinha muito grande que acontece quando nós falamos em quadriláteros. Observa que quadriláteros são aquelas figuras que têm quatro lados. E dependendo dos seus ângulos, elas vão mudar de nome. Observa que nós temos, ó, um paralelogramo, quadrado, retângulo e losango. São os mais comuns de serem usados nas avaliações nossas do quinto ano. Além desses quatro quadriláteros, nós temos o trapézio isósceles, o trapézio retângulo, o trapézio escaleno e o quadrilátero irregular. Quando você for questionado a respeito de um polígono quadrilátero, o que você precisa ter na sua cabeça? Não pode esquecer jamais, para não errar. Quadri vem de quatro, láteros vem de lado. Quadriláteros são aquelas figuras que possuem quatro lados, podendo ser qualquer um desses 8 exemplos ou outros até mais que você possa encontrar. Observa quantos segmentos de reta formam essa figura para ver se ele é um quadrilátero regular ou irregular. Beleza, pessoal?
Muito bem, então para ver se vocês entenderam direitinho, eu chamei duas coleguinhas aqui que vão me ajudar a fazer a primeira atividade com vocês, o primeiro questionamento. Olha só. Copie em seu caderno apenas as figuras que podem ser classificadas como polígonos. Então observa esse monte de imagens que o professor separou aqui e no seu caderno você vai copiar apenas aquelas que podem ser classificadas como polígonos. Beleza? E para ver se vocês entenderam direito. Questão 1. Um polígono de 6 lados é um... Qual o nome de um polígono de 6 lados? Copie em seu caderno com a resposta certa. Triângulo, hexágono, heptágono ou pentágono? Questão 2. Um pentágono é um polígono de 3 lados, 4 lados, 5 lados ou 6 lados? Lembrando que você vai copiar essas questões no seu caderno e dar a resposta, além de fotografar e enviar para o professor, hein? Vamos lá então, ó. Questão 3. Um polígono de 3 lados é um... Letra A, triângulo, B, hexágono, C, heptágono ou D, pentágono? Atividade 4. Um quadrilátero é um polígono de A, 3 lados, B, 4 lados, C, 5 lados ou letra D, 6 lados? Ah, pessoal, esse aqui é o meu jogo favorito aqui. Eu gosto muito de trabalhar isso. Vocês já devem ter visto bastante esse aqui no terceiro ano. Quando eu dava aula para os meninos do terceiro ano, nossa, foi divertido demais usar o Tangram. O Tangram, ele é um quebra-cabeça chinês muito divertido, formado por polígonos diferentes. Então eu quero que vocês observem bem essa imagem aqui e escrevam em seu caderno quantos são os polígonos que formam esse Tangram aqui. Quantos são os polígonos que formam esse Tangram? Então observa ele direitinho, reproduz essa imagem no seu caderno, faz o desenho do Tangram no seu caderno, para você prestar e observar direitinho quantos polígonos tem aqui. Muito bem, pessoal, então olha só. Sabe por que aquele seu irmão, tio, primo, sobrinho ou aquela pessoa que está lá no ginásio acha muito difícil quando se fala em perímetro e área? Porque eles não prestaram atenção nessa dicasinha assim que o professor lá do 5º ano deles deve ter dado. Se não deu, manda o vídeo do professor dando a dica pra ele agora, que aí ele vai ficar mais calmo pra entender. Perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. Não se esqueça disso. O perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. E a área? A área é a medida da região interna, limitada pelos lados de um polígono. Sempre que a gente fala de perímetro, estamos falando da cerquinha. Quando nós falamos de área, estamos falando da parte de dentro da imagem plana. Sempre de uma imagem plana, que só tem largura e altura. Certinho? E com essa dica de hoje, nós encerramos a aula de matemática. Não esquece de fazer o registro e mandar para o professor, hein? Tá tendo pouca gente mandando as fotos para o professor ir acompanhando. O registro no seu caderno mostra para o professor aquilo que você compreendeu e que não compreendeu. Muitas coisas a gente está fazendo como revisão de matéria para que você tenha uma base bem feita para depois, lá no ginásio, com o prosseguimento das atividades, você não fique perdido ou desesperado por causa de uma matéria ou outra. Mas para que você tenha uma verdadeira aprendizagem, você precisa participar. Então faça as atividades, registre ela, faça o vídeo, faça a foto e envia para o professor. E se tiver dúvida, não fique com a dúvida, manda para o professor, pede para mandar a sua mensagem, manda no privado se você tiver com receio de mandar no grupo da sala do WhatsApp, o professor responde a todos vocês. Se o professor mandar você assistir o vídeo de novo, é porque a dúvida que você me passou, eu já expliquei no vídeo. Se depois de assistir, você ainda continuar com a dúvida, eu respondo você no privado também. E se você quiser, posso mandar também lá no grupo da sala a resposta para todo mundo ouvir, se a dúvida não fosse a sua. Beleza? Responda a chamada de hoje
e até amanhã na aula de língua portuguesa. Um abraço. Eu voltarei.